Olá, bom, hoje então eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente. Eu queria levantar uma discussão, na verdade, né? Como vocês devem ter visto ali no título do vídeo, né? Ou lá embaixo, né? Esse YouTube novo eu já não sei mais onde é que fica o título. Mas enfim, o título que eu vou dar é o Afinal, quem tem cacife pra falar de literatura? Bom, aqui e ali, ao longo desses anos, eu fui recebendo alguns comentários de pessoas dizendo assim: ah, quem é você pra criticar tal tradução? Quem é você pra falar de Fernando Pessoa, sabe? Coisas desse tipo, que me incomodam bastante, mas era aqui e ali, era em comentários, né? Mas outro dia eu estava vendo um vídeo de Bookshelf Tour aqui no YouTube, e eu não posso citar nem o canal, nem o vídeo, tá? Porque eu pedi permissão pra pessoa e eu não recebi nenhuma resposta, tá? Enfim, então eu estava lá eu vendo esse Bookshelf Tour. Enquanto a pessoa estava lá mostrando os livros, ela mostrou um livro determinado e fez o seguinte comentário, parafraseado, já que eu não tenho, né, autorização. Mas o comentário era mais ou menos assim: tem muita gente falando sobre esse livro pela internet, gente que não tem nem cacife para falar desse livro. E eu falei, opa, peraí, né? Então, já fazia um tempo que eu não recebia esse tipo de comentário e agora tem uma pessoa falando isso num vídeo. Então eu falei assim, caramba, né? Me incomodou demais esse comentário. Mas aí eu pensei, antes de eu ficar incomodada, deixa eu ver do que se trata o livro, né? O livro que a pessoa mostrou, gente, eu tenho ele aqui no Kobo, era esse livro aqui, ó, Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo. Vocês já devem ter visto por aí. Bastante gente recebeu esse livro da editora, tá? O autor eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é esse David Foster Wallace. Aí eu falei assim, tá bom, deixa eu pesquisar sobre o autor. Então eu entrei na internet, encontrei diversos artigos e posts em blogs, enfim, sobre esse cara, né? Eu li alguns. Como ele é americano, eu procurei ler, né, algumas resenhas, algumas coisas sobre ele em sites americanos mesmo. E compreenda que isso aqui não é um vídeo sobre o David Foster Wallace, tá, gente? Eu li esse livro aqui no Kobo e eu li também o outro livro lançado dele aqui no Brasil, que é o Breves Entrevistas com Homens Hediondos, tá? Eu tenho outras coisas também em inglês no Kobo dele que eu ainda não li. Mas eu achei que lendo esses dois que foram lançados no Brasil já estava suficiente para poder falar um pouquinho e para poder dar minha opinião aqui sobre esse assunto neste vídeo. Mais pra frente, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre esse cara, tá? Mas o que aconteceu? Esse cara virou um boom, assim, virou cool, porque ele se suicidou de um jeito muito trágico, tá? Antes disso, as pessoas conheciam uma coisa aqui e ali dele e é só. Lendo aqui os textos desse livro aqui principalmente, ele me lembrou muito o Hunter Thompson. Mas é que tá, gente, o meu parâmetro para esse tipo de texto é o Hunter Thompson, tá? Eu não fiz jornalismo, tá? O máximo que eu cheguei de leituras jornalísticas em literatura, digamos assim, é Capote, Hunter Thompson, agora esse cara aqui, tá? E não tem jeito, gente. A gente sabe que na sociedade em que a gente vive, basta o artista, desconhecido ou não, morrer de forma trágica pra ele virar né? Essa semana mesmo, né, a gente perdeu um vocalista de uma banda da qual eu não gostava. E, sei lá, eu duvido que muita gente tenha ouvido essa banda nos últimos 6 meses, mas agora, enfim, todo lugar que você vai tá tocando, porque a gente gosta de uma tragédia, não tem jeito. Ele só ficou mundialmente famoso, digamos assim, depois de sua morte. E a minha opinião sobre os escritos dele, como uma leitora comum que apenas procurou na internet algumas informações sobre o autor e leu os 2 livros que foram lançados no Brasil, é de que é muito bom. Eu realmente gostei muito. E quem é que determina se eu posso vir até aqui falar sobre esse autor e sobre esses livros ou não? Então eu vou colocar aqui 2 questões que eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho e respondessem pra mim. Vocês podem ficar à vontade para responder nos comentários ou fazer um vídeo resposta, tá? Então pergunta número 1. Quem determina quem tem cacife para falar ou não de literatura? Pergunta número 2. As pessoas podem falar de literatura sem ter conhecimento de teoria literária? Pensem um pouquinho e depois vocês me respondam lá embaixo. Essas 2 questões foram gerando outras questões na minha cabeça e, enfim, logo em seguida dessas 2 questões que vieram à minha cabeça, que eu gostaria que vocês respondessem, veio uma que é o seguinte: quem é que tem mais cacife para falar da obra de um determinado autor? É a pessoa que recebeu esse livro da editora, que leu e que tá falando sobre ele num vídeo simples, ou a pessoa que só leu um livro do cara, mas tem vários livros dele em casa, não lidos, e leu artigos sobre o cara na internet? Qual dessas 2 pessoas tem mais cacife pra vir até aqui fazer um vídeo sobre o cara? Eu vou dar um exemplo, olha só. Eu sou muito fã da Sylvia Plath. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo sobre ela aqui pra vocês. Mas eu já li todos os livros, todas as poesias, eu li as biografias, eu vi o filme. Eu nunca fiz um estudo aprofundado da obra dela. Eu sou uma leitora comum que gosta dos escritos dela, certo? E gosto dela como ícone.
literário, digamos assim. E no fundo, eu sei que se ela não tivesse morrido da forma como ela morreu, ela não teria tanta importância hoje em dia. E não teria tanta gente falando sobre a redoma de vidro por aí. Mas enfim, será que por eu ter conhecimento da obra dela, por eu ter lido tudo, entre aspas, né? Porque deve ter um zilhão de outras biografias e outros estudos sobre ela, dos quais eu totalmente desconheço, né? Isso quer dizer que eu tenho mais cacife pra falar de Sylvia Plath do que a menina que foi lá comprar a redoma de vidro? Bom, agora eu vou expor a minha opinião sobre o assunto aqui, certo? Que é o seguinte, você tem total liberdade para falar sobre o que você quiser na internet, gente. Não importa se é em vídeo no YouTube, se é no seu blog. No caso específico de literatura, se você expuser as suas ideias amparadas por uma boa base teórica, isso vai ser lindo, mas isso não é essencial. Quantos bloggers ou vloggers de literatura vocês conhecem por aí? E quantos deles foram ou são estudantes de letras ou de jornalismo? E quantos deles falam ou escrevem para mim ler? O que é que torna essas pessoas mais avalizadas a falar sobre livros do que, sei lá, o estudante de nutrição que quer contar aqui pra gente as leituras do mês dele? E se a adolescente que tem lá o blog dela de livros, recebeu da editora o livrinho do David Foster Wallace e quer falar rapidinho sobre ele no vídeo? O que é que determina se ela pode ou não fazer isso? Às vezes eu acho que a vaidade intelectual das pessoas, né, impedem que elas vejam o quão legal é a gente viver numa época em que eu posso ir à livraria, comprar vários livros, vir até aqui, mostrá-los em um vídeo e perguntar assim, e aí gente, vocês já leram? O que vocês acharam? Por qual vocês acham que eu devo começar? Ou se eu li um livro até o final, venho até aqui, exponho minha opinião e vocês podem opinar também. Eu posso ter adorado um livro que você detestou, você pode vir até aqui e me dizer por que você detestou o livro. Ou você pode vir até aqui e ver um outro ponto de vista. De repente você não percebeu da história as mesmas coisas que eu tinha percebido. Essa troca não é legal? Já não é o bastante? Será mesmo que os professores de literatura precisam dar aula de literatura em vídeo? Eu acho que não. Eu acho que entrar em contato com pessoas que leram, que têm gostos parecidos comigo, pouco importando se essas pessoas são ou não qualificadas para falar de determinada obra, de determinado autor, isso para mim já é o bastante. Nós estamos lendo e discutindo o que lemos. Isso já não é o suficiente. Bom, é isso então. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Eu gostaria muito que você deixasse sua opinião também nos comentários, para que a gente possa continuar essa discussão. Você aí que tem um blog de livros ou um canal de livros, né? Se você sentir no seu coração uma vontade de falar alguma coisa a respeito, podem ser vídeos curtos, gente. A gente só quer ouvir a opinião de vocês. Pode linkar como vídeo resposta aqui. Fiquem à vontade. Espero que pelo menos algumas coisas que eu tenha dito aqui tenham feito você refletir a respeito. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha. Vamos passar esse vídeo adiante, que é para as pessoas pensarem sobre isso também. Então compartilhem, tá? Coloquem nos favoritos para os outros verem. Vamos ver se a gente consegue pelo menos diminuir um pouco aí esse preconceito literário. Certo? Então, minha gente, um beijo para todo mundo. Até mais.